E aí, caminhantes, tranquilo? Há algum tempo fizemos um vídeo sobre tipos de gramática. Vocês gostaram bastante e me mandaram vários e-mails. Por isso, chegou a hora da gente conversar um pouquinho mais sobre a gramática descritiva, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A gramática descritiva, como o próprio nome diz, descreve o funcionamento e estrutura do português. Porém, considera diferentes variantes da língua para executar a sua descrição. Para este vídeo, vamos utilizar a gramática descritiva do professor Mário Alberto Perini, obra dedicada a professores, alunos de letras e estudantes de linguagem em geral. Então, vamos lá! A GD aqui demonstrada estuda o padrão do português presente em textos técnicos e textos jornalísticos. A escolha se deu pela uniformidade estrutural desses textos. Nos textos literários, ocorre o aparecimento de inovações linguísticas criadas pelo autor, a presença de regionalismos e expressões pessoais. Por isso mesmo, a gramática descritiva escolheu textos de grandes jornais e textos técnicos, de textos científicos, como artigos e monografias e assim vai. Com base nessa escolha, a GD começa a estruturar o seu estudo, lógico, baseado nas descrições. A gramática descritiva nos apresenta duas descrições principais: a descrição formal e a descrição semântica. A descrição formal é aquela que apresenta a morfologia, a fonologia e a sintaxe da língua. Já a descrição semântica é aquela que mostra as regras de interpretação semântica e a relação entre a língua e o mundo extralinguístico. O autor nos apresenta ainda o léxico, que traz o estudo sobre as classes de palavras. Normalmente, este conteúdo vem dentro da morfologia nas gramáticas tradicionais, porém Perini contesta esse enquadramento. Em nosso estudo aqui, vamos ver como a GD investiga a semântica e a sintaxe da língua. A sintaxe estuda a formação interna das frases e também os fatos sintáticos. Entenda fatos sintáticos como casos que podem ser estudados gramaticalmente. Aqui mencionaremos dois casos nos inúmeros abordados pela GD. O primeiro caso que vamos mostrar aqui, justamente o primeiro fato sintático, é a posição linear. A posição linear refere-se à posição que uma unidade ocupa dentro da frase, em relação a outras unidades. Veja o exemplo aí. Lúcia entregou o relatório atrasado para o gerente. Repare na palavra atrasado e o posicionamento dela dentro da frase. Se nós mudarmos o posicionamento dela, pode ser que altere o sentido também. Lúcia entregou o relatório para o gerente atrasado. Veja como altera o significado desse atrasado de acordo com o posicionamento dele dentro da frase. Este é um exemplo de estudo de posicionamento linear. Temos ainda os estudos sobre a correspondência. A correspondência é a propriedade que demonstra uma afinidade formal entre frases e palavras. Quando temos um grupo de estruturas relacionadas, temos um grupo de correspondência. Temos alguns grupos de correspondência diferentes abordados pela GD. Aqui mencionaremos a topicalização. A topicalização é quando se coloca um elemento no início da frase, permitindo que ele seja destacado. Por exemplo,
o funcionário limpou todo o pátio hoje. Repare que nós vamos colocar a palavra hoje na frente. Hoje, o funcionário limpou todo o pátio. Quando eu coloco a palavra logo no início da frase, eu torno ela destacada. O item colocado à frente chama-se topicalizado, ou seja, é o tópico do enunciado. Entenda o tópico como o assunto principal. Esse processo faz com que a pessoa entenda o que é mais importante dentro de uma mensagem. E não é por achismo, não. A pessoa vai falar, você acha que isso é mais importante por quê? Da sua cabeça? Não. Você vai mencionar, esse item é mais importante dentro da mensagem, ele destacou isso aí porque está topicalizada, ou seja, está dentro de um processo de topicalização. Aí cabe uma investigação mais à frente, o porquê a pessoa deixou um item sobre um sistema de topicalização. Ou seja, por que ele deixou um item enfatizado? Neste ponto, nós podemos ver como o estudo da sintaxe dentro da GD nos ajuda a fazer raciocínios interpretativos. A semântica estuda o significado literal das palavras sem se preocupar muito com o contexto. O estudo específico do contexto é feito por outras disciplinas, como a pragmática e a análise do discurso. Para a GD, as orações e outros componentes da língua são interpretados por algum elemento semântico. Esses elementos são compostos por regras de interpretação. Quando essas regras são aplicadas, ocorre a representação semântica, que é o próprio significado literal. Um dos estudos que mais se destacam dentro da semântica da GD é o estudo dos papéis semânticos. Os papéis semânticos são as relações de significado entre as funções sintáticas dentro de uma frase. Por exemplo, veja aí a oração Otávio consertou o computador. Otávio, logicamente, se for do ponto de vista sintático, é o sujeito. Mas além desse ponto de vista, vamos pensar no papel semântico dele. Na realidade, Otávio tem um papel semântico de agente, ou seja, daquele que inicia uma ação. E o computador? O computador é o objeto, sim. Porém, ele tem um papel semântico de paciente, ou seja, daquele que recebe a ação. Existem outros papéis semânticos estudados pela GD, como o papel semântico de instrumento, de fonte, que expressa a origem de um movimento, e assim por diante. Nesse ponto, quem estuda GD aprende como o significado de uma palavra contribui para o desenvolvimento de uma mensagem. Assim, a GD ajuda a desenvolver capacidades interpretativas. Apesar de ser uma perspectiva acadêmica, a gramática descritiva, como nós podemos ver, ajuda muito a desenvolver algumas capacidades nos estudantes. Porém, para isso, seria necessário fazer uma transposição didática para situações de ensino médio ou, quem sabe, até de ensino fundamental. Você gostaria de ter um material sobre a aplicação da GD em aulas de ensino médio? Bom, nós podemos fazer isso, mas precisamos da sua ajuda. Você conhece a campanha do Caminhos da Linguagem no Apoia-se? Dá um clique, eu deixei aqui na descrição. Lá você encontra recompensas maravilhosas para vocês e aí com a ajuda de vocês nós poderemos realizar trabalhos mais aprofundados como a transposição didática da gramática descritiva. Muito obrigado por assistir esse vídeo e também acompanhar o nosso conteúdo. Se você gostou, dá uma curtida que isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer. E se você está chegando pela primeira vez, se inscreve e dê uma chance para o Caminhos da Linguagem mostrar conteúdos incríveis para você. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!